Consegue entender uma coisa? Então, o que acontece? Está o terreno, ele entrou com uma ação fiscal, tem uma reportagem sobre isso, entrou com uma execução fiscal para cobrar IPTU dos herdeiros, daquelas pessoas, e colocou penhora e leilão dos apartamentos. Né? Ali é difícil ter uma solução, que cada pessoa daquilo lá tem tantos herdeiros, inventário, é complicado resolver. Eu acho que o caso ali era a prefeitura desapropriar o terreno, sabe? E é um local bem localizado, e quem mora em volta diz que o terreno não incomoda, mas queria uma escola, um posto de saúde ali, sabe? Ocupar aquele terreno com uma função pública, né? Só que eu não sei por que não sai. Eu acho que eles deviam desapropriar, depositar em juízo o valor da desapropriação, e os herdeiros que vão brigar lá depois para desconta o IPTU atrasado, né? Então está aqui a definição de agente público. Eu voltei aqui porque a gente falou lá agente público, né? Só um pouquinho. Participação em inauguração. É possível a qualquer candidata e a qualquer candidato. Estão vendo a palavra aqui, como inauguração. Essa candidata, esse candidato, nos 3 meses que antecedem as eleições, eles não podem nem estar no meio da plateia. Teve vários candidatos que eu vi na minha vida caçados, por quê? O povo sabia que ele que promoveu essa inauguração, que ele que é o responsável pela obra, e ele estava lá no meio do povo, não estava nem no palco, lá no meio do povo, no meio das pessoas. E se considerou que aquilo é uma inauguração. Então, frisem bem essa palavra, comparecer. Sabe aquelas redundâncias do português? Eles falam assim, reinauguração, né? Não é esquisito essa palavra reinauguração? Inauguração é a primeira vez, vai ser 2 vezes a primeira vez, né? 3 meses que antecede o pleito, a inauguração de obras públicas. O que aconteceu lá em Irati, na minha... Só que aquilo foi considerado improcedente. Tinha uma candidata a prefeita e um candidato a prefeito. Tá? Daí tinha uma feira, aquelas feiras agropecuárias, e eles estavam andando por lá, não era... Era em campanha, mas não era. E daí teve um ponto que tinha um artista da cidade, que ele fez uma obra em madeira de pinho grande, uma obra em madeira de pinho grande, e a candidata a prefeita estava passando lá. E daí o que acontece? Ele chegou e disse, doutora Ieda, não quer tirar uma foto comigo? Ela pegou, ele tirou a foto na frente da obra. Saiu no jornal assim, Centro de Exposições, me lembro o nome lá, inaugura estátua de pintor Irati. Mas o que acontece, né? Não tinha público, a prefeita não sabia que estava inaugurando, porque era uma obra privada, material, e não era obra pública. Porque era uma escultura do pintor que ele presente para aquele espaço. E o espaço não tinha ninguém.
Ela passou, ele tirou foto. Daí a oposição entrou com uma ação, disse que eu estava participando de inauguração da obra pública. Foi improcedente por isso, né? A obra não era pública, era privada. Não era obra, na verdade, era privada. Não tinha público. Não tinha uma solenidade, foi só uma foto. Daí foi que aliás, o juiz eleitoral da 30ª considerou procedente. E daí o Tribunal Eleitoral, por unanimidade, entendeu que não era. E na verdade ela nem sabia que estava inaugurando. Eu sei porque eu conheço ela, né? Ela nem sabia que estava inaugurando. Ela pensou que o escultor deixou ali e foi tirar foto com ela, né? E não foi má fé do escultor também, sabe? É alguém que pegou a foto e o escultor gostava dela, tinha amizade e tirou essa foto. Tá certo? A inobservância desse artigo sujeita o infrator à cassação do registro do diploma. Ok? Agora nós temos o módulo mais importante do curso, que é o Coffee Break. Você não acha que é o módulo mais importante?
Desculpe, Pablo, esqueci de você aí com o microfone, tá? Mas eu repito o que eu falei aqui, tá bom? Nos 3 meses que antecedem a eleição até a sua realização. É a partir da realização de transferência voluntária. Explicando para a turma que transferência voluntária é aquela que é eventual. Não é aquela prevista na lei que ocorre sempre. Teve casos de prefeitos que acontecia o seguinte. Determinado tempo se conseguiu uma... Claro, tudo isso tem que estar previsto em lei, né? Determinada verba para determinado distrito. Até determinado tempo depois, distribuir de novo. Desde quando chega na terceira distribuição, na época das eleições, caem em condutas vedadas. O que acontece, né? Para se caracterizar que a transferência é voluntária ou não, a transferência voluntária é aquela que está prevista em lei e sempre acontecendo. A voluntária é eventual. Então, seria uma transferência que, eu não vejo mais acontecer isso, estaria como um ato discricionário do prefeito. Então, uma lei autoriza que ele financie determinada obra, determinado distrito, a sua escolha. Só que tudo tem que ter autorização por lei. E daí fica na vontade do prefeito para onde mandar aquelas verbas, tipo emenda parlamentar, né? Então, o prefeito, nesses 3